noite. É um prazer grande estar com vocês no dia de hoje. Um bom dia ou uma boa noite aos internautas que nos assistem nesse momento. É uma alegria muito grande nós estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós vamos mais uma vez fazer uma reflexão sobre o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico, e a autoria do Emmanuel, certo? E a leitura que nos foi destinada para a gente estudar foi a lição 83, intitulada Presença Divina, onde Emmanuel comenta um versículo que está em Jesus, está em Mateus, capítulo 28, versículo 20, e que diz o seguinte: Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Isso são palavras de quem? Do nosso mestre Nazareno, Jesus, certo? E Emmanuel vem comentar aqui conosco sobre essa presença divina entre nós. E ele diz o seguinte: pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular, com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo numa franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e de ódio. Como que essa leitura vem a calhar, minha gente, com esses momentos difíceis que nós temos vivenciado. E quando a gente pensa na discórdia, na dissensão, na luta de opiniões, na divisão de ideias, muitas vezes nós pensamos assim: ora, como é que o Cristo pode estar entre nós, se nós vemos tanta desavença, tanta discórdia, tanto desequilíbrio, tanta desarmonia? E muitas vezes aqueles que são responsáveis por conduzir almas, estando distante da sua função real, da sua nobre função, que é exatamente conduzir essas almas para o bem, para a prática e para o serviço ao bem, que não é só o bem de um, mas o bem de todos, Então, muitas vezes nós observamos que aparentemente os nossos dirigentes na Terra, sejam dirigentes políticos, sejam dirigentes de grandes corporações, sejam dirigentes religiosos, sejam dirigentes de lares, aqueles que comandam as famílias, que zelam por elas, muitas vezes, apesar da presença do Cristo, parecem distante dele. Mas se a gente for observar a situação social do ser humano na Terra, há milênios antes da chegada do Cristo, bem antes da chegada dele, nós vamos encontrar uma civilização que tem um egocentrismo, um egoísmo muito mais profundo do que a civilização de hoje. Hoje não está bom. Às vezes a gente vê coisas absurdas acontecerem. Sim, porque as coisas absurdas e o mal faz questão de ser mostrado, faz questão de ser notícia, faz questão de estar presente. Mas o bom, o bem, muitas vezes ele é distante
ele não é percebido porque ele não se mostra, né? Ele não faz proselitismo. Então, a sensação que a gente tem é que tem muito mais coisa ruim do que boa, mas nós estamos enganados. Porque se formos observar o que é a civilização humana hoje e o que era a civilização antes da chegada do Cristo, nós podemos afirmar com a mais absoluta certeza que nós progredimos em civilização. E quando eu falo em civilização, não é em processo tecnológico, não é na ciência. Claro que a ciência avançou muito, mas é no como lidamos com esses recursos que a vida nos disponibiliza. Como nós lidamos com isso no passado e como lidamos com isso no presente. Basta que nós olhemos para trás no nosso país, né? Há cerca aí de 500 anos, vamos dizer, 300 anos, existia uma coisa aqui que se chamava escravagismo. Dá para entender que é mais egoísta, profundamente egóico do que você fazer o outro o seu escravo. E nós éramos capazes de fazer isso e ainda muito mais, de menosprezar a vida desse que a gente escraviza, como se fosse pior mesmo que um ser vivo da terra, né? Nós éramos capazes de achar que isso era natural, absolutamente natural. Qual que é o problema? Eu ter 10 escravos, eu tenho dinheiro. Que problema que é isso? Né? Então, só de nós observarmos o que a humanidade já foi capaz de fazer e o que ela hoje repudia, nós podemos afirmar com absoluta certeza que nós estamos caminhando para algo melhor. Se nós formos observar como que a civilização lidava com as grandes catástrofes, nós vamos perceber que hoje a humanidade ela é mais fraterna do que antes, né? Então nós vemos inúmeras pessoas preocupadas com o bem de povos que muitas vezes estão longe da sua própria pátria e são capazes de estender a mão e serem fraternos, enviando o recurso necessário para a recuperação desses povos. Mas isso acontecia há algum milênio atrás? Não acontecia. Isso nos faz pensar que daqui a 1000 anos, 500 anos, o quanto a nossa civilização vai estar diferente dessa de hoje, e para melhor. E a gente fica pensando assim, mas eu vou estar lá para ver isso? Não vou estar. Vai. E é isso que a doutrina espírita traz para nós, da beleza da coisa. À medida que nós entendemos que nós sobrevivemos à morte, não morremos nunca, e mais ainda, que nós retornamos à Terra no novo corpo, até que nos seja necessário, nós podemos prever que faremos parte dessa grande mudança da civilização humana e temos que nos alegrar, porque nós estamos caminhando. Essa mudança não se faz com um século de vida, não se faz com 50 anos. Muitas vezes levam-se séculos, pode levar milênios, mas nós estaremos aqui para ver isso tudo acontecer, né? E isso nos deve alegrar e consolar o nosso coração, porque muitas vezes desejamos que as coisas aconteçam neste momento, no aqui e o agora, e nós não sabemos ser amigos do tempo, amigos da divindade, porque o tempo da divindade, ele não é limitado como o nosso tempo na Terra. Diz Emmanuel que tudo parece desmentir
resistir à boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra em todas as direções. E nós estamos vivenciando isso de uma maneira muito intensa em nosso país, né? Com essa divisão de ideias e de política que gera muita ira, e gera muita contenda e gera muito desrespeito, né? E que nós precisamos, enquanto espíritas e enquanto cristãos, nos posicionarmos com respeito, com tranquilidade, com sabedoria, diante desses desafios que se colocam. E nós somos os primeiros a dar o exemplo, o testemunho daquilo que o Cristo nos trouxe. Se nós acreditamos na pessoa do Cristo, no que Ele representa, nós acreditamos na Sua palavra. E se nós acreditamos na Sua palavra, nós cremos no Seu Evangelho. E no Evangelho, o Evangelho nos pede, seja se eu falar sim, sim, não, não. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ame ao próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Portanto, se nós cremos que isso é verdade, isso que foi falado pelo Cristo é verdade, nós precisamos abraçar essa verdade e nos esforçarmos por viver de acordo com a verdade. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Então, quando Jesus disse, eis que estou convosco até o fim dos séculos, o Cristo está presente, aqui, lá fora, em qualquer lugar. E estará assim com todos os corações na terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas nós, enquanto humanidade, conheceremos o fruto visível e imediatamente aproveitável da sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que também esteja com ele. Então, é muito importante a gente entender que a presença divina, a providência divina, né, que se faz através da presença divina, ela está a todo instante ao nosso lado. O grande problema não é a distância do Cristo de nós, mas é a distância de nós do Cristo. Nós nos colocamos às vezes de maneira tão distante, com um pensamento tão afastado da sua proposta cristã, que nós não conseguimos perceber a presença dele. E muitas vezes nós precisamos nos munir de recursos como a casa espírita, a reunião, o trabalho espiritual, o passe magnético e vários outros recursos disponibilizados pela providência divina para que nós consigamos sentir a presença do Cristo em nossa vida. Muitas vezes precisamos de um instrumento. Quantos de nós precisamos de imagem para que o nosso pensamento se direcione para boas vibrações, para recursos salutares para o nosso corpo, a alma, para que possamos eliminar aquilo que está nos fazendo mal? Quantos de nós precisamos da oração
né? Através do terço, através de um culto do evangelho e de várias outras modalidades de expressão religiosa, para que nós possamos nos aproximar mais dessa presença divina que está a todo tempo ao nosso lado. E que muitas vezes criamos barreiras que nos impedem de receber todos os recursos que vêm dessa presença divina. Recursos esses que nos alimentam as virtudes, a coragem, a perseverança, a paz, a tranquilidade, a certeza de um futuro melhor, a confiança na providência divina que sempre nos conduz para que a nossa etapa reencarnatória atinja os objetivos que nós nos propusemos quando fizemos o nosso planejamento. Eu digo e disse outras vezes aqui, nós muitas vezes estamos correndo atrás de coisas que não fazem parte do nosso projeto. E vivemos uma vida inteira lutando para alcançar uma coisa que não é a proposta da nossa reencarnação. Insistimos naquilo. Muitas vezes não somos capazes de pensar, gente, meu caminho é outro, não é esse. Espera aí, deixa eu sentir para onde que eu tenho que ir. Deixa eu me integrar com a divindade, com a providência divina, que está sempre entre nós. E o grande problema dos nossos líderes, né, mundiais, o grande problema dos líderes de ideias e líderes políticos e sociais é exatamente a falta de conexão com a presença divina. Porque se eles estão naquela condição de líderes, é porque eles têm recursos próprios que podem contribuir muito para o avanço daquele grupo social ao qual ele pertence, que está sob sua atuação. Ele tem muito a oferecer. Mas muitas vezes, e muitos de nós, ficamos tão obcecados por determinadas coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida, deveriam estar sob limites que a nossa sabedoria coloca. Nós nos deixamos envolver tanto por aquilo que nos tornamos cegos e deixamos de cumprir aquela missão que nos foi dada quando nos foi permitido alcançar determinada posição de liderança, de cuidado. E isso vale, gente, não só para grandes líderes, mas também para os núcleos familiares. Quantos de nós, dentro da nossa família, dentro do nosso núcleo, nós abdicamos do nosso papel de líderes, de orientadores, de conselheiros, para cuidar de coisas especificamente egóicas, nossas, que não diz respeito a nada, a ninguém, só para ficar cuidando, entre aspas, da nossa vida. Deixando muitas vezes aquele papel, aquela função que a providência divina e a presença divina contava, com a nossa postura e com a nossa atitude para o auxílio daqueles que estão caminhando junto conosco. Temos que lembrar que aqui no planeta Terra, nós estamos aqui, mas nós todos somos filhos de um Pai só, todos nós. E hoje eu estou na condição de um corpo feminino, de uma mulher. Pode ser que daqui a algumas reencarnações eu esteja na condição de um corpo masculino. Hoje, se eu estou na condição de alguém que tem recursos financeiros, influência política,
Daqui a algumas reencarnações eu posso estar na condição daquele que nasce na choupana, né? No casebre, que luta dia após dia para a conquista do seu pão. Por isso nós devemos nos entreajudar sempre, porque há uma grande mudança de posição, de cadeiras, de funções. Ninguém vai ser rico sempre em todas as reencarnações, ninguém vai ser pobre sempre em todas as reencarnações. Ninguém vai ser ignorante em todas as reencarnações e nem sábio em todas. Então nós precisamos nos entreajudarmos, sermos solidários. E quando a gente fala em ajudar, o auxílio vem com pequenos gestos. Muitas vezes, a precisão matemática que o Emmanuel fala aqui, em afirmativas, é exatamente o gesto de ouvir um desabafo, o gesto de falar uma palavra de motivação, de estímulo, o gesto de uma palavra que fortifica a coragem, a fé. Não necessariamente precisamos remover grandes montanhas, porque a semente de mostarda é pequenininha, mas dali nasce uma grande árvore. Então, pequenos gestos são os pequenos gestos que a providência divina conta de nós para com o mundo que a gente habita. A providência divina não espera que nós façamos grandes revoluções, grandes mudanças. Não espera de nós que nós sejamos the most, né? O melhor de tudo e de todos. Não é isso que a providência divina quer de nós. O que ela quer de nós são pequenos gestos de amor no dia a dia. É aquela aguinha que a gente serve para o cachorrinho da rua, que está com sede. É aquela varrida no passeio do vizinho. Se eu estou varrendo o meu, vou estender mais um pouquinho. Deixa eu limpar do meu vizinho aqui, que não está muito bom. São pequenos gestos. Deus não quer nada grandioso de nós. Porque a soma dos pequenos gestos é que vão tornar o mundo mais bom, mais gostoso de se viver, mais fraterno, mais alegre. São essas pequenas coisas. Em casa, pequenos gestos, pequenos recados, pequenas gentilezas, palavras de agradecimento, de gratidão, a expressão de gratidão, de amor nas pequenas coisas. A tolerância. Então, é preciso que nós saibamos aproveitar a presença de Jesus entre nós, nos sintonizando com Ele, através dos pequenos gestos de amor que todos nós somos capazes de dar. Do mais simples ao mais aquinhoado de recursos. Diz uma frase que ninguém não tenha nada que não seja capaz de oferecer. E ninguém é tão rico que não seja necessário receber. E isto vale estritamente para os gestos amorosos. E a gente vê isso muito bem com as crianças, o quanto a criança nos responde quando nós usamos da ternura, usamos do acolhimento, da afabilidade, da doçura, como elas respondem de maneira espontânea a esses gestos.
E, da mesma forma, os animais, né? A gente percebe o quanto o animal consegue modificar o seu comportamento dependendo daquele que cuida dele, né? Da maneira como ele é tratado. E esses nossos irmãos, né, que estão na sua trajetória evolutiva, na condição ainda de princípio inteligente da criação, essa condição foi uma condição que nós tivemos no nosso roteiro evolutivo em algum momento, né? E hoje, com uma inteligência mais aprimorada, nós conseguimos não só receber o carinho, mas temos a sensibilidade de perceber o quanto o outro precisa daquele gesto. E nós, para desenvolvermos essa sensibilidade, nós precisamos entrar em sintonia com o Evangelho de Jesus. Ele vai aprimorar essa nossa sensibilidade, essa nossa capacidade de perceber o outro nas suas necessidades e, dentro da sua necessidade, ver o que eu tenho a oferecer nas minhas limitações. Jesus falou quando perguntaram para ele, né, como é que era esse amor ao próximo, né? Ele deu alguns exemplos. Quando te pedirem para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Quando te tomarem a túnica, dei também a vestimenta. Isso, Jesus quis dizer que nós temos que sair por aí distribuindo tudo que a gente tem? Não. Isso é uma simbologia, né? Para dizer o seguinte: quando você perceber a necessidade do outro, dê o melhor que você tiver a oferecer. Faça o melhor que está a seu alcance. Às vezes, o melhor a seu alcance vai ser um sorriso, um bom dia, ou como vai, o puxa, é mesmo, mas olha, vai melhorar, tenha certeza disso. Às vezes é só isso que nós conseguimos naquele momento. Mas lembrem-se, meus amigos, que é o grão de mostarda. A vida nos pede o grão de mostarda para que a gente consiga remover montanhas. Vou dar um exemplo para vocês em o livro Libertação. Em o livro Libertação de André Luiz, havia uma equipe de espíritos em desequilíbrio dedicados à prática do mal. E essas criaturas, elas eram coordenadas por uma mais inteligente, né? Com mais capacidade criativa, né? E com mais liderança. E eles eram comandados por essa criatura com o destino de tornar a vida de uma criatura ainda encarnada na Terra, né, uma vida difícil e que o levou, inclusive, a ficar adoentado no leito. Isso é possível acontecer? Principalmente quando a criatura que é subjugada, quando a criatura que é perseguida, ela fica distante da presença do Cristo, né? Distante da presença divina. Então fica fácil para que determinadas coisas aconteçam, né? E essa criatura que liderava esse grupo, que tinha um objetivo pérfido, tinha sido abordada pelos amigos da espiritualidade inúmeras vezes para mudar de atitude,
para mudar os rumos, para deixar aquela vingança, né, que ele estava promovendo de lado, para tomar um novo rumo na sua evolução. E olha que a criatura estava desencarnada e tinha total ciência que estava no mundo espiritual, que era espírito, tinha total ciência, e tinha total ciência de toda a capacidade manipuladora, né, que ele, como espírito, tinha sobre as energias do ambiente. Então, era uma criatura realmente dotada de maior conhecimento, né? E a única forma que eles conseguiram mudar o intuito desta criatura no seu propósito vingativo foi trazer e levar até lá, nas regiões umbralinas severas, né? As regiões trevosas, onde esses espíritos acabam se localizando pelo nível de energia que eles alimentam, emanam, né? Levar até ele a figura da sua mãe na última vida terrena que ele teve. Foi a única criatura capaz de tocar o coração dessa entidade, né? E mudar os seus propósitos. Quando a mãe se mostrou a ele toda iluminada, né? E deu-lhe um abraço, a mãe teve que se materializar nesse plano, que é um plano de matéria mais densa, né? De energia mais densa. Ela teve que se materializar ali, né? Teve todo um trabalho para poder fazer isso, né? A hora que ele conseguiu ver, porque a mãe densificou o seu perispírito para ser vista por ele, a hora que ele conseguiu ver, ele caiu de joelhos e desabou a chorar. Ela abraçou-o e só disse: meu filho, vamos comigo, temos muito a conversar. E ele aceitou. Então eu penso, será que ela precisou de fazer muita coisa para tocar aquele coração tão endurecido, que não se dobrava às orientações dos mentores que estavam constantemente conversando com ele para demovê-lo daquele intento? Não. Precisou do amor ser tocado. Naquela hora que ele viu a mãezinha, que ele se prostrou diante dela, ele se conectou com a presença divina. E ao se conectar, ele conseguiu alçar forças para perdoar e para tentar uma nova atitude diante da vida, né? Sem espetáculos, sem foguetório, simplesmente um gesto de amor. E é isso que Deus, em sua bondade e sua presença divina, pede de nós. Pequenos gestos de amor. Eu agradeço a todos o carinho e o acolhimento de vocês no dia de hoje. Agradeço aos internautas a presença aí do outro lado da tela, pedindo sempre que Deus nos abençoe e que nós consigamos sempre estar conectados com Ele. Obrigada.